Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo você vai aprender sobre balanceamento independente de pressão ou balanceamento dinâmico. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Torres, engenheiro de aplicação da Danfoss, e eu sou responsável pela linha de produtos hidrônicos ou linha de produtos para projetos de fluido secundário. Todos os produtos da Danfoss relacionados a fluido secundário estão dentro do meu portfólio, certo? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o balanceamento independente de pressão, nossa válvula ABQM. Vamos falar de princípios de funcionamento, como que é esse balanceamento dinâmico, né? Balanceamento dinâmico ou balanceamento independente de pressão. É muito utilizado os dois termos, tá? E a gente vai entender exatamente o porquê, o que quer dizer cada coisa. Um ponto importante, se você quer saber mais sobre sistemas de balanceamento, sistemas hidrônicos, controle, toda a parte de fluido secundário, tem muito vídeo legal no canal, dá uma checada aí, olha os vídeos que tem. Para você entender esse vídeo de hoje, é importante que você tenha assistido 2 vídeos anteriores, tá? 2. O primeiro, balanceamento hidrônico, e o segundo, problemas do balanceamento estático em sistemas de 2 vias, tá? A gente já falou, deve estar nessa playlist, se não tiver, procura aí no canal, vou tentar deixar o link ou deixar um card para você assistir, mas procura esses 2 vídeos. O primeiro é para entender o princípio do balanceamento, para que eu preciso balancear o sistema, por que eu tenho que garantir distribuição correta de água. E o segundo é, em sistemas de 2 vias, a gente entendeu que eu tenho um pênalti. O sistema de 2 vias é muito bom, é um sistema mais eficiente do que o de 3 vias, mas ainda tenho que resolver um problemão. Qual é esse problemão? Tá nesse vídeo, problemas do sistema de 2 vias. Assiste esses 2 vídeos, depois você vem nesse vídeo aqui. Esse vídeo é o balanceamento dinâmico, é como resolver esse problema que a gente viu no vídeo anterior. Beleza? Então, vamos para cima, vamos lá. Bom, só para dar uma recapitulada, a gente viu que no sistema de 2 vias com balanceamento estático, a gente tem um problema que pode ocasionar subvasão ou sobrevasão. Dependendo de onde meu sensor está instalado, dependendo da condição da instalação, eu posso ter uma das duas, um desses 2 problemas, ou mais vazão do que o necessário, o que é sim um problema, ou menos vazão do que o necessário, o que também é um problema. E aí a gente viu que para resolver esse problema a gente precisa do balanceamento dinâmico. O balanceamento dinâmico resolve esse problema. E hoje a gente vai entender o porquê. A gente vai falar do conceito do balanceamento dinâmico, do conceito da ABQM, o que ela tem lá dentro que ela resolve esse problema pra gente. Tá certo? Vamos embora. Eu mostrei para você a nossa família ABQM, né? Ela vai de válvulas desde DN15, são as menores, que é meia polegada, até DN250. Tá? Que são 10 polegadas, certo? A gente tem um vídeo também falando só de ABQM, abrindo o datasheet, fazendo uma seleção bem legal. Esse daqui é para a gente falar do conceito do balanceamento dinâmico, tá? Então a gente não vai entrar muito no detalhe de seleção ou do datasheet, de configuração, nada. Vamos falar de conceito dessa válvula, para você entender o que é o balanceamento dinâmico, certo? Mas é mais ou menos essa cara que a ABQM tem. Conforme ela vai crescendo, ela vai ficando com esses corpos maiores, tá certo? Então, se você se lembra bem, a ABQM ela vai resolver um problema que é de sobre ou subvasão quando eu vario a carga térmica, quando eu vario a rotação da bomba,
Vario a carga térmica, vario a rotação da bomba, tenho sobre ou subvasão. Por quê? Porque eu tenho modulação da pressão, eu tenho variação da pressão na linha, certo? Então o que a BQM tem que resolve esse problema? Ela tem uma válvula estática dentro dela, esse quadrado aqui, ó, esse diagrama desse quadrado, é o que tem dentro do corpo da BQM, tá? Então ela tem uma válvula estática lá dentro, válvula de balanceamento estático, porém, ela tem aqui embaixo, que faz parte essa mola e esse diafragma, montam essa segunda válvula aqui, ó. Essa segunda válvula. E o que essa segunda válvula faz dentro do conjunto? Repare que eu tenho aqui o meu diafragma e eu tenho a parte de cima ligado na entrada da válvula e a parte de baixo ligado na saída da válvula. O que isso aqui está representando? O que esse diagrama está representando? A parte do diafragma que pega a pressão de entrada é essa daqui, ó. Por essa galeria, eu consigo pressurizar o diafragma na parte de baixo. E pela própria pressão de água que passa pela válvula aqui, ó, e vai na saída dela, eu consigo pressurizar a parte de cima do diafragma. Certo? Então, esse conjunto mola-diafragma, ele está fazendo um balanço entre pressão de entrada na válvula, pressão de saída da válvula. De forma prática, gente, o que ele está fazendo? Ele está medindo aqui, ó, pressão de entrada e pressão de saída da válvula. Se ele percebe que pressão de entrada aumentou, essa mola e esse diafragma se movimentam para jogar esse corpo mais para cima, ó, tá vendo esse corpo aqui? E fechar um pouquinho mais a válvula. Fechar um pouquinho mais a válvula. Lembra que eu falei? O ideal seria o quê? Eu ter uma pessoa com um manômetro em cima do forro. Se a pressão subiu, eu fecho um pouquinho mais a válvula. Se a pressão caiu, eu abro um pouquinho mais a válvula para manter a vazão sempre constante. É isso que a BQM faz. Se ela percebe que P1 aumentou, ela fecha um pouquinho. Se ela percebe que P1 caiu, ela abre um pouquinho e garante a vazão sempre constante. O que era o nosso problema, que era a variação de pressão em cima da válvula, agora a própria BQM resolve isso sozinha. Então ela consegue manter esse ΔP em cima da válvula sempre constante. Na nossa fórmula da vazão, para quem é um pouco mais técnico aí e quiser entrar no detalhe, tá? Na fórmula da vazão, olha só, o que não é linear na fórmula? A raiz de ΔP não é linear. Isso daqui era o problema. Isso daqui era o problema. Agora, a própria BQM resolve. Então eu sei que a vazão, ela está só em função de um KV. O que é o KV? Posição da válvula. Para cada posição eu tenho um KV. Mas eu não tenho mais uma curva logarítmica aqui, que era a raiz que me dava. A raiz, ela é como se fosse um elevado a meio. É uma curva de elevado, não linear. Então agora, já que a válvula resolve esse problema para mim, eu sei que a vazão é diretamente proporcional à posição que essa válvula interna aqui, ó, vai ficar. Em resumo da ópera, a BQM consegue manter a vazão constante. Ela faz com a mola e com o diafragma, ela faz esse controle de ΔP e na prática é isso. P1 aumentou, ela percebe
os consumidores vizinhos fecharam e ela percebeu que P1 aumentou, ela fecha um pouquinho para manter a vazão constante. Ela percebeu que P1 caiu, ela abre um pouquinho para manter a vazão constante. Certo? Esse é o princípio de funcionamento da válvula. Na prática, se eu tiver o mesmo sistema que a gente tinha e eu fechar 1, 2, 3 pontos, se eu tiver 10 fan coils e fechar 9, deixar só um aberto, aquele que ficou aberto vai manter a vazão de projeto, porque a própria BQM consegue se modular para absorver aquela variação de pressão que a linha sofreu. Ela absorve essa variação de pressão, ela não transfere para a válvula, entendeu? Para realizar o comissionamento da BQM, lembra que eu falei? Como ela resolveu esse problema do ΔP para a gente, agora a vazão é diretamente proporcional à posição. O que isso quer dizer, Guilherme? Eu tenho aqui uma haste, essa hastezinha branca. Nas menores é esse disco branco aqui, ó, esse disquinho branco. Ela vem graduada com a vazão nominal, ela vem escrita a vazão nominal da BQM e uma graduação de 0 a 10, aqui desse lado aqui mais ou menos, ó, tá o 10, que quer dizer 100%. E eu coloco ela, eu comissiono ela com essa seta aqui, ó, na porcentagem que eu preciso. Então, por exemplo, nessa aplicação aqui, ela está configurada em 40%. Se a válvula é de 1.100 e o meu fan coil, por exemplo, é de 440 litros por hora, que o fabricante indicou, eu comissiono a válvula para 40%. Aqui na lateral, também dá para ver, tem esse displayzinho na lateral. Ou dá para ver aqui por cima ou na lateral. Comissionamento dela, extremamente simples, tá? É só colocar na vazão que eu preciso. Deixa eu fazer um parênteses. Para quem já fez comissionamento de válvula estática, sabe o quão difícil é fazer o comissionamento de uma válvula estática. Porque a válvula estática, ela também tem esses plugs de teste aqui, ó. Como que a gente faz o comissionamento de uma válvula estática? Eu tenho lá a minha instalação com 10 fan coils, eu venho com um aparelho que mede vazão, eu plugo o aparelho nesses plugs de teste, meço a vazão que está passando e ajusto a válvula. Isso numa válvula estática, tá? Não é a BQM. Ajustei a válvula, eu passo para a próxima. Plugo o aparelho, faço o ajuste, vejo a vazão que está passando e faço o ajuste. Só que na hora que eu fiz o ajuste da segunda válvula, ela já mexeu na primeira, porque ela mexeu na pressão da linha, então ela já influenciou na primeira. Aí quando eu vou fazer o da terceira, ela já influenciou na segunda e na primeira. E aí, num comissionamento estático, se eu tiver muita sorte, eu preciso passar só 2 vezes fazendo o comissionamento de tudo, entendeu? Eu vou até o final, cheguei no final, volto e faço de novo, entendeu? Se der certo, se der sorte, 2 vezes é o suficiente. Se não, a gente fica lá e vai mais uma vez e refaz e ajusta e não sei o que. Então, o comissionamento de uma válvula estática é extremamente complexo e chato de ser feito. Para quem já fez, sabe quão diferente é com a BQM, porque você simplesmente comissiona ela aqui, ó, na porcentagem de vazão nominal que você quer. Simples assim, porcentagem de vazão. Não é. A válvula é para 1.100. Meu fan coil precisa de 800. É só fazer 800 dividido por 1.100. Vai dar vezes 100, né? Para passar para porcentagem. Então, pega o resultado vezes 100 para passar para porcentagem. Então, eu estou dividindo o que eu preciso
Nominal da válvula vai dar aqui, ó, 800 por 1.100, vezes 100, 72%. 72%. Então eu vou vir nessa válvula e vou deixar aqui, ó, entre 7 e 7,5. Aqui é o 7,5. Vou deixar aqui, ó, que vai dar mais ou menos 72. Acabou, a válvula está comissionada, passo para a próxima. Na hora que eu comissionar a próxima, ela vai influenciar na linha? Vai, só que a anterior vai se modular, ela consegue absorver essa variação na linha para não passar para o fan coil, para não passar para a válvula, certo? E manter a vazão constante. Então, por mais que eu esteja sim mexendo na pressão da linha, as válvulas elas vão absorvendo essas variações para manter a pressão constante. Então você não precisa se preocupar em voltar e refaz não, comissionou uma vez, dá para comissionar até na instalação. O cara já instala, coloca, se ele tiver com projeto ou com diagrama, já coloca a vazão que precisa, acabou. Tá comissionada a válvula. Além disso, tudo isso, gente, deixa eu voltar para deixar bem claro isso aqui, ó. Todo esse balanceamento que ela faz aqui, ó, dinâmico, tudo isso é mecânico, tá? Mecânico, puramente mecânico. Mola e diafragma. Não tô falando de atuador, não tô falando de sensor de pressão, nada disso por enquanto. Tudo mecânico. Depois que você resolveu o balanceamento dinâmico, comissionou a válvula, aí sim você vem com um atuador para fazer o controle. Então, aonde a gente precisava de uma válvula de balanceamento mais uma válvula de controle, agora eu tenho uma única válvula para fazer tudo isso, certo? Uma única válvula que resolve tudo isso, beleza? Eu coloco um atuador em cima dela, esse atuador pode ser proporcional, pode ser on-off. A gente tem um vídeo aqui só de ABQM que fala dos atuadores que podem ser colocados nela, tá? Mas eu coloco um atuador e aí sim eu vou fazer o controle da válvula. Então eu elimino, na verdade eu tô juntando, né? Tô aglutinando duas válvulas em uma só. E que essa nem é a principal função, né? A principal função é fazer o balanceamento dinâmico. Mas eu ainda ganho uma válvula conjugada aí, né? Uma válvula com duas válvulas em uma só, certo? Então, só para eu te dar um overview aqui do que acontece, a gente tem, não podemos ter na vida real, né? Mas a gente tem aqui nesse exemplo um sistema sem balanceamento nenhum, um sistema com balanceamento estático que ele até vai bem no comissionamento, mas eu não vou operar com a carga de comissionamento. Não é real o comissionamento. A carga térmica de comissionamento não é real. Não é a operação da instalação do dia a dia. E eu tenho o balanceamento dinâmico, que também vai bem no comissionamento. Só que quando eu entro em carga térmica parcial, olha só, balanceamento estático, ele sofre, ó, sobrevasão e subvasão. Já o balanceamento dinâmico não, ele se mantém constante aqui, ó. Naqueles pontos que ficaram abertos, ele se mantém constante. Por isso que ele é sempre o mais indicado. Certo? Balanceamento dinâmico ou independente de pressão. Por que independente de pressão? Independente da pressão da linha, ele vai manter a vazão constante, tá? Só um resuminho aqui, ó. Ele pega as variações de pressão e absorve para que a vazão seja sempre constante. Entendeu?
pessoal, espero que tenham entendido o conceito do balanceamento dinâmico, o conceito da ABQM, tá? É uma super válvula para sistemas hidrônicos. É uma solução adequada porque ela é eficiente pra caramba, me tira uma válvula a mais ali que eu teria que fazer um fechamento, né, o balanceamento e o controle. Eu faço tudo isso numa válvula só. Assistam um vídeo de ABQMs, tem um vídeo só de ABQM, fala de mais detalhes internos, de seleção, tipos de atuadores, tipos de controles. Então, dá uma olhada nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e compartilhe esse vídeo aí com quem precisa saber, precisa ter esse conhecimento. E se vocês gostarem, dá um like no vídeo e se inscreve no canal para ficar sempre por dentro e ver os outros vídeos que a gente tem aqui sobre balanceamento, sobre sistemas hidrônicos, sobre controles e sobre esse mundo do fluido secundário. Beleza? Até o próximo vídeo. We are engineering tomorrow.